nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, que é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar aos seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura e escudo para os que nele crê. Não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura e escudo para os que nele crêem. Todo poder, digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo poder. Anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão no teu trono,
oh, oh, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Tu és santo, tu és santo, oh, tu és santo, tu és santo, tu és santo, oh, tu és santo. Aquele que venceu a morte, santo, 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 aquele que ressuscitou, santo, 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 aquele que é o Senhor, santo, 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 leão da tribo de Judá, santo, 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 raiz de Davi, santo, 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 estrela da manhã, santo, 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 o cavaleiro do cavalo branco, santo, 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 seus olhos como chamas de fogo, santo, santo, na sua boca uma espada afiada, santo, 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 está vestido com manto de sangue. Povo de Deus, vamos nessa noite adorar, engrandecer o nome do nosso Deus, porque Ele é poderoso, Ele é glorioso, e se nós, nos tempos que estamos vivendo, estamos diante dEle, seja no nosso lar, seja em qualquer outro lugar, com um smartphone, com um tablet ou na frente do seu computador, não importa, Ele é Deus e Ele alcançou e alcançará as nossas vidas dia após dia, momento após momento. Não importa a circunstância, não importa qual seja o momento, Ele é Deus, sempre será Deus. Apenas creia, acredite, porque Ele fará grandes coisas no nosso meio, nas nossas vidas. Se você crê, dê uma forte salva de palmas em o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Seja exaltado o Senhor! Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória
Anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, nuvem de glória. Tu és santo, tu és santo, oh, tu és santo. Tu és santo, tu és santo, oh, tu és santo. Aquele que venceu a morte, santo, santo, santo. Aquele que ressuscitou, santo, santo, santo. Aquele que é o Senhor, santo, santo, santo. Leão da tribo de Judá, santo, santo, santo. Raiz de Davi, santo, santo, santo. Estrela da manhã, santo, santo, santo. O cavaleiro do cavalo branco, santo, santo, santo. Seus olhos como chamas de fogo, santo, santo, santo. Na sua boca uma espada afiada, santo, santo, santo. Está vestido com manto de sangue, em sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Rei dos reis e Senhor, Senhor dos senhores. Rei dos reis e Senhor, Senhor dos senhores. Aleluia. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro
de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão no teu trono, oh, oh, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Tu és santo, tu és santo. Oh, tu és santo. Aquele que venceu a morte, santo, santo, santo. Aquele que ressuscitou, santo, santo, santo. Aquele que é o Senhor, santo, santo, santo. Leão da tribo de Judá, santo, santo, santo. Raiz de Davi, santo, santo, santo. Na sua boca uma espada afiada, santo, santo, santo. Cavaleiro do cavalo branco, santo, santo, santo. Seus olhos como chama de fogo, santo, santo, santo. Na sua boca uma espada afiada, santo, santo, santo. Está vestido com manto de sangue, em sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Você aí da sua casa possa levantar as suas mãos bem alto e declarar que Ele é santo, e declarar que Ele é poderoso, e declarar que não há um Deus igual ao nosso Deus, que ninguém é semelhante a Ele, em majestade, em honra, em poder, em glória. Somente Ele é digno de receber a sua adoração, de receber o seu louvor, de receber aquilo que está dentro do teu coração. Aí aonde você está neste momento, se lance aos pés do Senhor, se renda aos pés do Senhor e declare que Ele é santo, e declare que Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Tu és santo, Tu és santo, oh, Tu és santo. Tu és santo, diga isso a Ele.
Tu és santo. Oh, Tu és santo. Somente o Senhor, nosso Deus. Aleluia. O Senhor diz que Ele não resiste um coração contrito, um coração aquebrantado. Que você nessa noite possa se render a Ele, com o teu coração totalmente contrito, com o teu coração totalmente aquebrantado, diante do trono da graça. Se renda a Ele, se renda a Ele, ao autor e consumador da nossa fé, ao autor da vida, aquele que nos deu a vida. Se renda a Ele. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluias. Paz do Senhor. Amada igreja, irmãos que estão aí em casa nessa noite, que alegria estar aqui com vocês, que presença de Deus aqui neste lugar. E eu creio que essa presença está enchendo aí a tua casa, o teu lar, a tua família. E nós estamos unidos em espírito, amém, irmãos? Estamos diante de Deus porque cremos que há um Deus todo-poderoso, que muda a circunstância, que transforma a nossa realidade. E eu quero que você feche os teus olhos. E eu quero começar esse tempo com uma declaração profética. Feche os teus olhos. Aí na sua casa, levante as suas mãos e declare junto comigo: tudo vai bem. Senhor, nós queremos declarar isso essa noite, ao iniciar esse tempo na tua presença. Nós queremos ser como aquela mulher sunamita, Senhor, que deixou lá na sua casa, sobre aquela cama, sobre aquele lugar profético, o seu filho morto, e correu se encontrar com o Senhor, com a palavra viva. E quando ela se prostrou diante da presença daquele profeta que representava o Senhor, ela disse: tudo vai bem. Ela não abriu a sua boca para declarar a realidade que os seus olhos viram, aquilo que ela deixou em casa, mas ela abriu a sua boca para declarar a
daquilo que iria acontecer na presença do profeta e na presença de Deus. Tudo vai bem, tudo é transformado, tudo é tocado, e eu declaro isso sobre a tua vida. Não importa a realidade, a circunstância, onde nós estamos na presença de Deus, tudo vai bem. A morte é vencida, as trevas é derrotada, porque o Rei vive, porque Ele está comigo, Ele está com você, Ele está aí na sua casa, e eu declaro: tudo vai bem sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. E se você crê, aplauda ao Senhor, amém? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Eu creio, queridos, eu creio que nós andamos por fé, não pela circunstância, mas andamos por fé. E Deus tem sido tão maravilhoso conosco. Essa experiência nova de estar com vocês online, né? Estar aí com vocês, vocês podem me ver, mas eu pela fé posso ver os rostinhos de vocês aqui nessa noite. Você sabe que eu amo vidas, eu amo gente, eu amo bagunça santa, eu amo muito barulho de crente junto, aquela confusão dos céus. E nesse tempo, então, nós temos vivido um tempo diferente. Mas eu creio no mesmo Espírito, eu creio, sabe, queridos, eu creio mesmo que Deus está nos levando para um outro nível espiritual e nos ensinando a fazer coisas espirituais, como nós vamos meditar nessa noite na vida de Daniel. E eu falo que Daniel é uma figura completa em Deus, embora seja um homem como eu e você, limitado, carnal, pecador, mas pela graça de Deus, e eu e você temos essa graça na nossa vida, nós podemos tomar decisões em Deus e viver as experiências que esse homem viveu. Esse é um tempo da igreja se posicionar como Daniel se posicionou, irmãos. E ele foi um homem de espírito excelente. Ele foi alguém que experimentou vitória na sua vida, em todas as áreas. Foi um homem vitorioso espiritualmente. Nós vamos aprender nessa noite. Foi um homem vitorioso na vida financeira, irmãos. Ele chega ali na Babilônia como escravo. Perdeu tudo, sem nada. Talvez alguns estão tão temerosos nesses dias que estamos vivendo, porque há dois enfrentamentos muito grandes que nós como igreja precisamos orar e nos posicionar. O enfrentamento na área da saúde contra esse vírus maldito, e eu creio que o Senhor já entrou com escape e livramento para nós, para o Brasil. Mas também existe um outro enfrentamento, que é a área social, a área financeira, a economia do nosso país. E nós vimos um homem se posicionando e experimentando um agir de Deus, que faz com que ele chegue naquele lugar, naquele império mais poderoso da sua época, como um escravo, como alguém que perdeu tudo, sem direito, sem voz ativa, sem ação. Ele chega assim naquele lugar, mas depois de um tempo, naquele lugar e na presença de Deus, ele é elevado como governador naquele lugar. Esse é o Deus que age independente das coisas naturais, irmãos. Eu creio nisso. E além disso, ele se levanta então no final da sua história, nós vamos aprender, como um remidor, como um intercessor, que muda a situação espiritual de uma nação. A história de Daniel é lógico, nós não vamos conseguir passar por toda ela, mas irmãos, esse homem chega ali naquele lugar, debaixo do governo do maior império da sua época, Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia destruído Israel. Por que Israel tinha sido destruído, irmãos? Porque Jeremias, que antecede Daniel, clama diante do povo. É a voz de Deus dizendo: Israel, se arrependa, se conserte dos seus maus caminhos, olhe para o Senhor. E eu fiquei pensando, sabe, irmãos, se não é verdade isso que nós vivemos hoje também. Deus tem usado tantos profetas para falar ao mundo
sobre arrependimento, sobre a volta dele, sobre o final dos tempos, que esse é um tempo de conserto. Mas Israel, nos dias de Jeremias, não escutou a voz do Senhor. Estavam lá cada um com as suas agendas, com as suas tarefas. Sabe, irmãos, esses dias orando e olhando os noticiários, eu fiquei pensando em alguns textos da palavra de Deus. A Bíblia diz que o homem, ele é como a erva do campo. Talvez num dia glorioso de majestade, uma linda flor, como disse Jesus, os lírios do campo. Mas no outro dia seca, cai e é levada pelo vento. Eu fiquei pensando, queridos, sobre essa realidade. A nossa agenda é tão cheia, talvez você tão ocupado para estar com Deus, para estar na presença de Deus, para buscar ao Senhor. O mundo inteiro com tantas agendas, irmãos. E de repente o mundo para diante de uma enfermidade, de uma situação. E olhando e vendo os noticiários, o maior império, a maior potência da nossa geração. Nos dias de Daniel, era a Babilônia. E nós vemos ali as grandes potências mundiais paradas. Mudaram a agenda. Cancelou tudo, parou tudo, se curvando diante de uma situação. Isso precisa ministrar o nosso coração. Isso precisa nos levar para perto de Deus e ver o quanto nós somos dependentes do Senhor. O povo de Israel nos dias de Jeremias não quis parar. Continuou com a sua agenda, com seus costumes, com as suas atitudes malignas diante de Deus, perversa diante de Deus. E de repente vem aquele rei, aquele império da Babilônia, e para tudo, muda toda a agenda de Israel. Destrói Israel, leva cativo Israel para aquele lugar. Mas a Bíblia diz em Daniel capítulo 1, olha só, irmãos, o agir de Deus. E eu quero ministrar isso no teu coração. Tem tanta coisa no meu coração, que o Espírito pela graça possa derramar no seu. Que você possa entender a diferença entre o justo, entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Há uma diferença, algo diferente para mim e para você. Receba isso no teu coração. Eu creio que o Deus que é soberano, Deus de Daniel, nosso Deus, Ele já sabia que nós iríamos passar por isso, irmãos. Lógico que Ele já sabia. Ele conhece o amanhã. Mas eu quero te dizer que no dia em que o inferno abriu as suas portas e liberou lá das suas profundezas esse vírus maldito para tocar a terra, Deus já tinha preparado para o seu povo um escape, um lugar de proteção, um lugar de livramento, um lugar diferente. Você crê nisso? Porque eu creio. Eu creio. O Senhor está acima de todo o inferno. E antes que nasça lá no inferno qualquer tipo de plano ou propósito, Deus já tem planos e propósitos ao meu respeito e ao teu respeito. E Deus tinha isso para a vida de Daniel. Aquele povo de Israel, pecador, longe de Deus, é levado escravo. Mas o Senhor já estava preparando algo diferente para aquele homem. Por quê, irmãos? Porque existe algo diferente para alguns. Porque às vezes na presença de Deus e dentro da igreja, alguns experimentam coisas extraordinárias em Deus e outros não. A Bíblia não fala do que estava acontecendo com o restante do povo escravo na Babilônia. Mas a Bíblia fala da história de Daniel e dos seus 3 amigos, que tomaram decisões ali, no meio da luta, do olho do furacão. E eu e você somos livres para tomar decisões que vão mudar a nossa história no meio desse furacão, irmãos. Eu quero declarar isso sobre a tua vida, a tua casa. Nós não somos iguais aos outros. Isso não é orgulho, não é ostentação. Olha, entenda, isso é fé.
Há algo extraordinário de Deus para aqueles que creem nesses dias, para aqueles que vão se posicionar em Deus, para aqueles que não vão ficar com medo, coagido, naquela posição de escravo, de ferido, de destruído, mas vão se levantar e falar: opa, há um Deus todo-poderoso, e esse Deus está comigo aqui no meio deste olho do furacão. E Daniel capítulo 1, versículo 3 diz assim: disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Versículo 7, o chefe dos eunucos pôs o nome. No versículo 6, entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Isarias. Esses aí foram destacados dos outros. Por quê, irmãos? Se nós parássemos a história do livro aqui, nós não saberíamos por quê. Mas Deus estava escrevendo uma história diferente para esses 4 servos do Senhor. Provavelmente eles se tornaram eunucos. Tanto que a Bíblia, no livro de Daniel, não fala da família. E a Bíblia sempre procura destacar, quando se fala dos profetas, da família dos profetas, da história da família dos profetas, porque Deus é o Deus da família, Deus é o Deus da tua família, amados que estão nos ouvindo. E nós vimos a história toda de Daniel sem essa menção, porque provavelmente ele se tornou um eunuco ali. Mas Deus estava agindo na vida deles. E o que acontece? Que decisão que eles tomaram, que mudaram a sua história. Olha, preste atenção, igreja do Senhor. As decisões que nós tomamos em Deus, espirituais, primeiramente na vida espiritual, vão afetar diretamente as outras áreas da nossa vida. Isso é fato. Quem você é em Deus, a tua identidade em Deus, as tuas decisões em Deus, vão escrever a tua história natural aqui na terra. Porque o sobrenatural, o espiritual, ele muda o natural. Nós vamos ver isso tão claro na vida de Daniel. Quem sabe você que está me ouvindo nessa noite andou tomando algumas decisões espirituais que te levaram para longe do propósito de Deus, para fora do propósito de Deus. Talvez movido pelas tuas emoções, pelo engano, pelas coisas do mundo, por situações. Quem sabe, meu amado, você que está aí me ouvindo, minha amada, de alguma maneira nós como igreja ferimos o teu coração, e isso te levou a tomar decisões erradas. Te levou a tomar decisões espirituais que tiraram você do centro da vontade de Deus. Mas o Senhor te chama de volta para viver uma nova história com Ele. Você é alvo do amor de Deus. Nos perdoe. Perdoe as nossas falhas. Nós somos tão falhos, irmãos. Somos igreja. Eu procuro olhar para a nossa vida e para a igreja, como a própria palavra diz, e o apóstolo Paulo faz essa alegoria, que nós somos vaso de barro, que carregamos tesouros de Deus. Vasos de barro que carregam tesouros. O vaso é de barro, mas o que está dentro, o que habita, o que se move em nós e através de nós e da igreja, do corpo de Cristo, isso sim é valioso e poderoso, porque é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, alinhe o teu coração, volte para o centro da vontade de Deus. Comece hoje a tomar decisões espirituais que vão reescrever a tua história. E eu e você, irmãos, que estamos aqui vivendo esse olho do furacão, nós precisamos tomar decisões em Deus que vão mudar a nossa história. Veja só, versículo 8 diz assim: resolveu Daniel firmemente. Ele estava convicto, foi uma decisão, não foi um pedido.
Não foi uma pregação ali que foi feita. Ele tomou uma decisão em Deus, no seu espírito. E são essas decisões que mudam a nossa história. Olha, preste atenção. É nos momentos de lutas, de tribulação, que nós somos desafiados a tomar decisões. E se nós ouvirmos a voz da alma, a voz do coração, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E nós podemos tomar decisões de morte. Então cuidado com as suas decisões nestes dias. Não negocie a tua santidade. Não negocie a presença de Deus. Não fique embaraçado, quem sabe aí na tua casa com tantas coisas, com as redes sociais, com tantas coisas. Não fique com temor. Mas olhe para o Senhor e tome decisões que te aponte para o céu e que vão mudar a nossa história. Daniel decidiu, resolveu firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Escute o que eu vou te dizer. Todas as vezes que eu e você escolhemos Deus, a escolha é nossa. Agora, o que Deus irá fazer para honrar a nossa escolha, as nossas escolhas, irmão, isso é com Ele. E Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele tem poder de inclinar o coração daqueles que têm autoridade para nos abençoar. Você crê nisso? Que Ele tem autoridade para mover situações por causa das nossas escolhas. Ele fez uma escolha e Deus tocou no coração daquele homem e permitiu a sua escolha. E lá no versículo 12 diz assim: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Então veja diante de ti a nossa aparência e as dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. E ele atendeu, os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias a sua aparência era melhor e estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Preste atenção aqui. A Bíblia diz lá no versículo 3 que foram levados muitos jovens de Israel, que tinham as mesmas características que esses 4. Haviam outros israelitas, irmãos. Havia uma igreja ali. Mas somente ele e os seus amigos tomaram a decisão. Decidiram, tomaram decisões em Deus. E eles se tornaram melhores do que os outros. Igreja, isso precisa falar conosco. Como assim, pastora? Não eram todos filhos de Deus? Sim. Não eram todos salvos? Sim. Não eram todos da linhagem de Abraão? Sim. Não estavam todos congregando no mesmo lugar? Sim. E por que agora? Porque uma decisão firme em Deus, de fazer a diferença, de se consagrar ao Senhor, de se posicionar ao Senhor, de ter uma mente diferente, um comportamento diferente no meio do caos. Irmãos, quantos hoje estão lá fora desviados, porque quando veio uma luta, uma tribulação na sua vida, abandonaram a fé, tomaram a decisão errada. Mas aqueles jovens tomaram uma decisão em Deus, e Deus os honrou. Versículo 17, ora, a estes, diga a estes, fale assim aí na sua casa, eu sou estes. Quem sabe tem centenas de pessoas nos ouvindo agora à noite, mas você pode ser o escolhido de Deus. A estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Diga, Deus é demais. Irmãos, esses homens chegaram na Babilônia. Eles eram pessoas de Deus, tinham muito conhecimento. Nós não vamos ser repetitivos, porque há muito de Deus para se falar, mas você viu
o currículo deles: inteligentes, sábios, culto, doutos, instruídos, mestrados. Se fosse hoje, né? Seriam doutores, mestres em conhecimento, pessoas inteligentíssimas, e todos servos de Deus. Esses 4 jovens chegaram ali na Babilônia, sim, mas depois da decisão que eles tomaram em Deus, foi reafirmado. Agora dos céus, Deus deu a eles, não apenas aquela inteligência humana que os levou até ali, mas agora uma inteligência de Deus. Receba aí do Senhor. Nesses dias Deus te dará inteligência para fazer coisas que o Senhor vai inspirar o teu coração. Deus deu sabedoria dos céus para eles. Mas a Daniel, além de tudo isso, o Senhor deu dons espirituais. E foi esses dons que ele recebeu por ter tomado essa decisão em Deus, que livrou ele da morte e promoveu uma história vitoriosa. Sabe, irmãos, as coisas que recebemos nesse mundo são importantes e Deus usa. Veja como Deus usou Paulo. Porque ele era assim, douto, mestre, inteligente. Mas o extraordinário de Deus vem quando os céus nos alcançam, quando a unção de Deus nos alcança e nós nos movemos nessa unção. Amém? As nossas decisões espirituais em Deus mudam o mundo natural. Logo depois sai um decreto, o rei tem um sonho, ele quer aquela interpretação. E ele lança um desafio e ele diz assim a todos os magos e encantadores, inclusive aqueles 4 jovens, que ele queria a interpretação sem contar o sonho. Loucura. Esses dias nós temos acompanhado os noticiários e o nosso ministro da saúde, ele tem sido muito sábio ao meu ponto de ver. Amém, irmãos? Não sou a pessoa mais conhecedora de tudo, mas ele tem sido muito sábio nas suas colocações. E ele fez uma colocação e ele disse assim: olha, essa doença, esse vírus é novo. Ele está escrevendo a história dele, não tem um histórico. Ele está escrevendo a história dele. Olha que maligno isso. As trevas escrevendo a sua história no mundo. Mas aquilo me chamou a atenção porque quando eu fui meditar nessa palavra, aqueles jovens estavam diante disso, de algo que eles não sabiam, de um mistério. O rei havia sonhado: não vou contar o sonho, você tem que dar a interpretação, senão eu mato todo mundo. Um mistério. Ninguém tinha solução para aquilo. Ninguém sabia a resposta. Nós estamos vivendo isso esses dias, irmãos. O que nós vamos fazer? O que eu e você podemos fazer? O que vai acontecer com as nossas finanças? O que vai acontecer com a nossa saúde? Nós estamos seguindo todas as ordens que nos é dado. Mas, irmãos, o que nós podemos fazer? Há um mistério. Mas eu creio que para a igreja, para aquele que ora, jejua, se consagra, e essa semana nós convocamos a igreja, e glória a Deus por esse povo lindo, por essa liderança tão fiel de aliança que nós temos, que compra as nossas guerras espirituais, e nós estamos todos no jejum de Daniel essa semana. Por quê? Porque nós precisamos ouvir a Deus. Amém, igreja? Nós precisamos que o Senhor mostre um caminho, que o Senhor ilumine os olhos do cientista para descobrir medicamentos, que o Senhor ilumine os olhos dos nossos políticos para achar uma solução econômica. Nós precisamos. Nós não sabemos, mas Deus já sabe a solução. Ele já tem a cura para esse vírus. Ele já tem a saída, irmãos. E nós precisamos buscar isso em Deus. Precisamos orar. E estava lá Daniel diante disso. E o que Daniel faz, irmãos? No capítulo 2, no versículo 16, diz assim: foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse um tempo, e ele lhe revelaria ao rei a interpretação. Tempo para orar. Então Daniel foi para casa e fez a saber o caso a Ananias, Misael, Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então
foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu e disse: Daniel, seja bendito o nome do Senhor de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. É ele que dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. É ele que revela o profundo e o escondido, que conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Aleluia! A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Diga glória a Deus. Irmãos, e esse Deus é demais. E aí esses dias em casa pensando: Senhor, muito bom os cultos online, nós estarmos juntos, mas meu Deus, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos mover as águas, nós precisamos entrar no mundo espiritual, nós precisamos. Senhor, nos dá uma estratégia espiritual. Porque eu creio, sabe, irmãos, que tem alguns gigantes que só o corpo de Cristo derruba. Amém? Eu creio que tem alguns desafios que só na unidade há vitória. E aí orando, o Senhor me deu essa direção, a mim e ao pastor, de nós estarmos aqui na igreja, de 4 em 4. Eu e o pastor e mais 2 casais. Nós respeitamos todas as normas, mantemos a distância, estamos num lugar arejado, mas nós vamos estar lá no altar, onde Deus ordena a vida, onde Deus ordena a bênção, naquele lugar onde jorra o pão que nos alimenta, a presença de Deus, e nós vamos estar ali, Senhor, nos humilhando como Daniel, buscando a tua face, buscando uma direção, buscando uma palavra. Senhor, eu creio que o Senhor vai mover, e como foi maravilhoso essa tarde aqui, irmãos, a voz da noiva ecoando neste lugar, oramos, intercedemos, clamamos, profetizamos, adoramos ao rei, que delícia, mas com aquele temor no meu coração, porque até então não podia ter nada. Quando foi ontem à noite, como Deus é, irmãos, então o ministro, ali numa coletiva, ele diz: olha, porque... não vou reproduzir com as minhas palavras o que eu entendi, né, irmãos? Mas você pode pegar lá e ver. Porque não tem problema as igrejas estarem abertas, para que o povo possa ir lá fazer a sua prece. Não pode ter ajuntamento. Eu disse: glória a Deus, é de Deus esse negócio, é uma estratégia espiritual. Então hoje nós já estivemos aqui, de portas abertas, a partir das 4 horas da tarde, e até agora estamos aqui, e agora com você aí, porque nós cremos que Deus nos dará estratégias espirituais, que irão mudar as coisas no mundo natural. Posso ouvir um glória a Deus aí da sua casa? Glória a Deus, irmãos. Daniel foi até o rei, contou para ele aquele sonho, deu a interpretação ao rei. E eu acho demais, porque Daniel não apenas honrou a Deus com a sua vida, mas eu quero declarar isso sobre a tua vida e a minha vida. Nós honraremos ao Senhor com a nossa vida, mas melhor ainda, Deus será honrado através de nós. Eu profetizo, no meio desse caos, Deus será honrado através da igreja, da tua palavra, da tua boca, do teu posicionamento de fé, da tua unção, da tua oração. Deus será honrado na nossa nação, por causa de um povo que se levanta para fazer a diferença, de os seus escolhidos. Deus que muda a circunstância, aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, o rei lança aquele decreto, promove Daniel a governador, promove os seus amigos, por causa de uma decisão espiritual. Ele escolheu se santificar, ele escolheu ser firme na sua fé, mesmo lá longe. E agora ele sai de uma posição de eunuco, de escravo, e se torna governador, habita na corte do rei, é abençoado. Olha, escute, quem você é em Deus vai fazer toda a diferença na tua vida financeira agora, na tua vida profissional agora, em nome de Jesus.
por causa da tua vida espiritual, você vai viver milagres na tua vida financeira. Você vai ser guardado, tua casa, tuas finanças serão guardadas, porque assim é o nosso Deus. Deus está agora promovendo eles para uma posição de governância, de autoridade, de honra. E eu declaro isso sobre a tua vida, que esse caos vai ser uma oportunidade de Deus te abençoar grandemente lá onde Ele tem te colocado, porque sobre você há um espírito excelente, há sabedoria. Seja proativo, atenda às necessidades lá na sua empresa, faça a diferença lá, porque assim o Senhor irá te honrar naquele lugar. Quando eles tiverem que tomar uma decisão de cortar alguém, eles vão falar: não, esse aqui eu não posso, esse aqui, olha, ele cobre, ele supre, ele trabalha por vários, ele faz toda a diferença. Eu vou promover esse aqui. Você crê nisso? Isso não é demagogia, irmãos. Isso não é palavra aleatória num púlpito, querendo acalmar o teu coração nesses dias de crise. Não, isso é Deus agindo na vida de um servo que escolhe o Senhor. E mesmo diante de tudo isso, sai um decreto do rei. Se levanta uma estátua, e aquele que não adorar a estátua vai ser lançado numa fornalha de fogo ardente. Escute. Mesmo Sadraque, Mesaque e Abidnego estando vivendo esse auge, mesmo sendo quem eles são em Deus, eles estavam no mundo. E eu tenho feito essa oração, falado para Jesus: Senhor, lembra-te da oração sacerdotal que o Senhor fez, aonde o Senhor disse: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Irmãos, eu e você estamos aqui no mundo, no meio dessa epidemia. Nós vamos atravessar junto com todos os outros. Isso não nos livra disso. Mas uma coisa eu e você podemos crer e tomar posse: nós seremos livrados desse mal, em nome de Jesus. E Sadraque, Mesaque e Abidnego diz: olha, rei, se você quiser nos jogar na fornalha, se Deus quiser nos livrar, Ele irá nos livrar. Mas se Ele não quiser, nós iremos morrer. Mas nós não iremos negociar a nossa fé. Nós não iremos nos curvar diante de uma estátua, porque nós servimos a um Deus vivo, todo-poderoso. Conclusão, irmãos: se acende 10 vezes mais aquela fornalha, eles são jogados ali. E quando eles são jogados ali para a glória de Deus, aleluia, o que a palavra do Senhor diz? Quando o rei se aproxima, bravo, aquele mesmo rei que havia engrandecido eles, agora estava bravo porque foi afrontado, se aproxima para ver o que acontecia com aqueles 3 jovens que o haviam afrontado. E a palavra do Senhor diz em capítulo 3, versículo 24: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados, amarrados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu porém vejo, aleluia, 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho dos deuses. Aleluia! Eu declaro isso, que lá na tua casa, na minha casa, quando os outros olharem, eles irão ver o 4º homem, o Filho de Deus comigo e com você, atravessando essa fornalha. Porque a palavra do Senhor diz em Isaías 43: se passares pelas águas, elas não te alcançarão. Se passares pelo fogo, eles não te queimarão. Porque Israel, eu te amei, eu te guardei, aleluia. O amor de Deus está sobre a minha vida e a tua vida, meu irmão, minha irmã. Sobre a nossa casa há um 4º homem, revestido de glória, que anda conosco no meio desse fogo, e você está guardado. E por causa disso, aquele rei então faz uma declaração poderosa, que era aquela que eu estava lendo, né, irmãos? Aonde ele determina que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego é o Deus dos deuses e é o Senhor dos senhores, todo-poderoso, aleluia.
Oh, Deus foi honrado. Deus foi honrado. Oh, aleluia. E olha o versículo 37 para nós vemos a declaração. E ele diz, próprio rei: agora pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam de soberba. Aquele rei, diante de tantas coisas, ele glorifica e o nome do Senhor é exaltado. Aquele rei morre, irmãos. Outro sobe, busca Daniel, Daniel interpreta. Honrado é Daniel. Aquele outro rei morre. Um novo rei se levanta, que ama Daniel, que aproveita da sabedoria de Daniel para ajudá-lo a governar. E quando aquelas pessoas vê aquele homem sendo honrado e abençoado, eles falam: olha, esse homem não tem pecado nele. Não tem pecado nesse homem. Ele é excelente. Capítulo 6, versículo 3 diz: então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava estabelecê-lo sobre todo o reino. E aqueles homens dizem: não tem jeito, nós vamos ter que encontrar alguma coisa na lei do seu Deus para que ele peque. Então eles lançam uma lei que durante um período não podia se cultuar, orar, adorar, nem fazer preces e nada a nenhum outro Deus a não ser ao rei. E quando Daniel vê aquela sentença, irmãos, de novo ele está ali para tomar uma decisão espiritual. Sabe, queridos, nós sempre estaremos ao longo da nossa história em momentos de confronto, onde teremos que tomar decisões. E essas decisões mudam a nossa história. Como eu disse, a decisão espiritual de Daniel mudou a situação financeira dele. Agora de novo ele está diante de uma decisão. E que decisão ele toma? Capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Ele quebrou aquela lei, foi lançado na cova dos leões, e Deus fechou a boca daqueles leões. E o rei, que muito amava Daniel, chega lá na manhã seguinte, na cova, triste, versículo 20. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente servas, tenha podido livrar-te dos leões? E eu quero declarar isso, irmãos, que haverá uma voz que vai se levantar para mim e para você e dizer: ei, por acaso teu Deus te livrou desse caos? Te protegeu dessa situação? Vai se levantar voz que vai perguntar. E eu e você vamos poder responder. Então, nós diremos como Daniel: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Glória a Deus. Uma vida íntegra, uma vida santa diante de Deus e diante dos homens, vai promover livramento, bênçãos e honra. Mais uma vez, o Deus de Daniel foi exaltado, glorificado. Mais uma vez, Daniel foi honrado, irmãos, naquele lugar. E a última coisa que eu quero ministrar na vida de Daniel é que, além dele ter uma vida espiritual extraordinária, que promoveu a ele uma vida natural e humana aqui na terra extraordinária, porque assim acontece para aqueles que são santos, justos e íntegros diante de Deus. Sabe, queridos, eu quero ministrar algo no teu coração. Talvez você, como eu,
como a minha casa, como nós, como pastores, estamos diante de decisões naturais que precisam ser tomadas. Decisões financeiras, sonhos, propósitos que nós fizemos. E eu tenho orado diante de Deus e falado: Senhor, nós precisamos já remover planos, abortar projetos, paralisar coisas. Meu Deus, sabe, tem vindo uma paz tão grande no meu coração. E uma voz tão doce do Senhor ministrando: espera um pouco. Vamos esperar um pouco para ver aquilo que Deus vai fazer. Amém, irmãos? Espere um pouco. Creia que o teu Deus, que você ama, muito amado você é dele, Ele já está preparando livramentos e escapes para nós. Não vá tomando decisões nesses dias precipitadas. Não corra, não entre em dívidas, não aborte projetos, não diga não, não paralise. Calma. Espere em Deus. Deus está agindo. Nós ainda não estamos vendo, mas Deus está agindo. E Ele vai nos mostrar o momento certo para todas as coisas. Se for preciso, faremos, irmãos. Debaixo da direção de Deus. Não movido pelo grito do diabo, pelo barulho das trevas, não. Movidos pela direção e a voz de Deus. Amém? E agora, Daniel liberto, e a última área que eu quero falar de Daniel é ser um intercessor. Ser um intercessor. Ele agora tinha vivido uma vida extraordinária, irmãos. Espiritualmente, naturalmente, e eu declaro isso sobre a tua vida. Mas agora também ele começa a ter sonhos e visões e revelações, e ele não compreende. Às vezes nós falamos assim: olha, vamos fazer o jejum de Daniel, como nós estamos fazendo. Mas você sabia que está errado, né? Aquela escolha de não comer as iguarias do rei não era jejum. Era uma atitude física, natural, determinada para não se contaminar. Jejum mesmo ele faz aqui, fica sem comer, sem beber, buscando a Deus, para que Deus pudesse dar a interpretação para ele. E é tão interessante, irmãos, que lá no capítulo 9, diz que ele começou a orar e a ler e a meditar, e ele descobriu que aquilo que Jeremias havia profetizado, 70 semanas, 70 anos de escravidão, estava acabando. Estava cessando aquele tempo. Estava chegando o tempo de Deus redimir Israel, levar de volta. E depois nós conhecemos a história: Deus levanta Neemias, Deus levanta Esther. Depois dos dias de Esther, Esdras, eles voltam, reconstroem os muros, né? Não sei se você já soube fazer todo esse link aí da história. Nos dias de Jeremias é destruído. Nos dias de Daniel há uma intercessão profética. E acontece então, e Neemias e Esdras é levantado por Deus, Esther nessa época, levantado por Deus, para que se cumpra então essa palavra de restauração. Mas é Daniel que vai diante de Deus, e ele vê que estava cumprindo, e ele faz uma oração intercessória. E é isso que Deus falou muito forte ao meu coração, irmãos. Nós precisamos ser a boca de Deus nesse tempo. A igreja precisa entender a sua identidade. Eu tenho feito muito essa oração: Senhor, o Senhor já usou tantos profetas para dizer que o Brasil é um celeiro de missionários, que o Brasil alcançaria as nações, que nos últimos dias haveria um grande avivamento e o Brasil seria usado. Meu Deus, lembra-te da tua palavra profética. O Brasil agora precisa de livramento para que se cumpra essa palavra que o Senhor nos deu. E lá está Daniel, irmãos, se humilhando e lembrando o Senhor, com humildade, com quebrantamento, falando: Senhor, lembra-te, o Senhor prometeu, está escrito, chegou o tempo do Senhor restaurar. Eu reconheço, se você lê essa oração, ele diz, né, no versículo 3, que ele volta o rosto para buscar o Senhor em oração, em jejum, em pano de saco e cinza. E ele diz: orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas aliança, misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade,
e procedemos mal, e ele se coloca como pecador. Ele era pecador, irmãos? Não. Não havia falha naquele homem, naturalmente. Lógico que no sentido do Espírito ele era pecador tanto quanto eu e você, destituído da glória de Deus. Mas no natural ele era um homem excelente. Ele não havia pecado. Mas ele se coloca como pecador e diz: olha, os nossos pais quebraram a aliança, pecaram, fizeram o que era mal diante do Senhor, por isso nos sobreveio tudo isso. Olha, escute, irmãos, tudo que nós estamos vivendo, pode crer, foram portas de pecado e iniquidade da humanidade, que abriu, que deu legalidade, que deu liberdade para as pragas, as epidemias dos últimos dias vir sobre nós. É o pecado que dá legalidade. E lá está Daniel confessando e dizendo: nós somos pecadores, nós pecamos, nós provocamos tudo isso, mas agora, Senhor, lembra-te da aliança, restaura Israel, cura Israel, muda esse cativeiro, nos tira do cativeiro, nos leva de volta. E é essa a intercessão que nós precisamos fazer, irmãos. Senhor, muda essa história no mundo, no Brasil. Muda, Senhor, aqui vai ser diferente. O Senhor vai guardar o Brasil no teu esconderijo. O Senhor vai nos livrar do mal. E Daniel começa a orar, começa a clamar diante de Deus, começa a buscar o Senhor. E no versículo 20 diz que enquanto eu orava e confessava o meu pecado, olha, irmãos, o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do Senhor. Ele estava falando, e a palavra do Senhor diz que Gabriel veio, o anjo do Senhor, aquele que ele já tinha visto em visões. E no versículo 23, vai acompanhando aí o projetor comigo, que nós não temos mais tempo. Ele diz assim: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Irmãos, no dia que eu e você já começamos a orar pelo Brasil, já saiu lá do céu. Como eu disse, no dia que saiu do inferno, essa mortandade das trevas já tinha saído do céu. A resposta e o livramento de Deus para Israel. O Senhor já tem um escape para nós. E nós iremos ver esse escape se nós permanecermos na presença do Senhor. Aleluia. Como nós faremos isso, pastora? Como nós vamos mudar essa circunstância? Como nós revertemos sentenças de morte igual Daniel? Vamos trazer para os nossos dias de hoje. Como fechamos boca dos leões? Como extinguimos o poder do fogo? Lutas, tribulações que se levantam, não só essa. Quem sabe você está lidando com outras. Não importa o nome do nosso gigante, importa o nome do nosso Deus. Como, irmãos? Orando e profetizando. E eu quero chamar você para esse tempo agora. A palavra do Senhor diz, não precisa pôr, eu quero que você depois abra a próxima. Mas a palavra do Senhor diz que em Gênesis 1 havia caos sobre a face da terra. E o Espírito de Deus estava lá. E à medida que a palavra de Deus foi sendo liberada, Ele foi colocando em ordem aquele caos. Como que nós vamos mudar essa situação, irmãos? Como nós mudamos o caos que se levanta na nossa vida hoje, na nação e no mundo? Liberando a palavra de Deus, porque Ele é o Deus que nos sara, nos cura. Isaías 55:10 diz assim, que a palavra de Deus, quando ela é enviada, é como a chuva. Ela não volta sem primeiro tocar na terra. Diga, os céus tocando a terra. Vem dos céus, muda a terra. Olha o que diz lá, irmãos. Você abriu aí, que eu fechei a minha Bíblia. Isaías 55:10. Isso é demais. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come,
assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo pela qual eu a designei. Como nós vamos fazer? Eu quero declarar que se a igreja tomar posse disso e começar a profetizar sobre o Brasil, haverá um rio de Deus jorrando sobre a nossa nação, porque Jesus disse que do nosso interior fluem rios de água viva, o rio que cura, o rio que salva, o rio que liberta, o rio que muda a circunstância, o rio que transforma situações. Meu irmão, ele habita dentro de mim e de você, e se eu e você começarmos a orar e a profetizar a palavra de Deus, ela irá mudar os céus da nossa nação, ela irá chegar no natural, aqui na terra onde há problema, e ela vai trazer cura e solução para esse problema. Foi assim que Daniel prevaleceu, e é assim que nós como igreja, nesses dias aí na tua casa, convoque a tua família para orar, para profetizar sobre o caos, declare vida, libere a palavra de Deus, e daqui a pouco nós iremos ver o agir de Deus acontecendo, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante que uma espada de 2 gumes, amém? Então fique de pé aí na sua casa, nós vamos orar, nós vamos declarar essa palavra agora, como ungidos de Deus. Nós temos nos consagrado, irmãos, desde a semana passada, de maneira específica, em unidade. E eu creio que Deus já liberou a resposta. Ela está chegando. Você crê nisso? Então nós vamos orar. Nós vamos profetizar agora. O rio de Deus fluindo. Xeremalaias sobre a nossa nação. Um rio que revoga as sentenças de morte, de destruição. Um rio que traz vida sobre a tua vida, sobre a tua casa. Eu profetizo o rio de Deus agora, trazendo provisão para todas as tuas necessidades espirituais, emocionais, financeira, física. O rio de Deus passando aí agora. O rio de Deus colocando em ordem o caos. Oh, toda contenda, toda divisão, todo medo. Quantos pais de família com medo. Oh, em nome de Jesus, receba paz. Oh, Senhor Jesus, assim como os discípulos estavam ali reunidos depois da sua morte, com medos, trancados dentro de casa, achando que tinha acabado tudo, que o sonho, o projeto de uma vida de igreja gloriosa tinha sido abortado com a tua morte. De repente o Senhor entra naquele lugar de medo, de pavor, e diz: a paz seja convosco, aleluia. Ouça a voz de Jesus no teu coração, varão. A paz do Senhor seja contigo. Ele está com você. Eu declaro agora fé, esperança e ousadia sobre a tua vida, sobre a tua casa. Eu declaro provisão sobre os teus celeiros. Eu declaro livramento de Deus sobre a tua casa e a tua família. Eu declaro saúde sobre a tua casa agora, em nome de Jesus. A tua casa e a tua parentela não será alcançado por essa malignidade, porque sobre eles está o sangue do Cordeiro. Eu profetizo vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Que a tua casa seja um altar fumigante do Espírito Santo, que a vida de Deus flua sobre a tua vida, e quando você atravessar esse vale da sombra e da morte, você irá bendizer o nome do Senhor e contar os testemunhos que Ele fez no meio do caos. Eu e você estamos guardados, nós somos Israel de Deus. Não importa o que está acontecendo lá fora, Israel está
está guardado debaixo das asas do Senhor. Aleluia. Nós vamos cantar essa canção e eu quero que você cante conosco e declare isso com fé nessa noite. Não há vento, não há tempestade, não há temor, não há nada que fique de pé diante da voz do leão que ruge, e ele vai rugir agora na nossa casa através dessa adoração. Aleluias. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, que é mais doce do que o mel, que me tira desta cova, que me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar aos seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura e escudo para os que nele crê. Não há ferrolho nem porta que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura e escudo para os que nele crê, pois tua palavra é pura e escudo para os que nele crê, pois tua palavra, Sim, Jesus, é pura. nós confiamos em Ti, Senhor. Escudo para os que A Tua palavra nele é o nosso respaldo, o nosso esconderijo. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença tão forte neste lugar. Nós confiamos em Ti, Senhor.
Eu e os meus irmãos confiamos em Ti, Senhor. Nós escolhemos o Senhor, nós escolhemos Te amar, Senhor. E nada irá nos separar deste amor. Meu Deus, abençoa cada lar agora, abençoa cada família. Que o Senhor os alcance com esse amor, com essa graça, com esse sobrenatural. Que eles sejam tocados pelo Teu poder, ó Pai. Que essa seja uma semana de milagres, de livramentos, de boas notícias na vida dos meus irmãos, para nós como nação, Senhor. Nós esperamos e confiamos em Ti. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo. E se você está grato ao Senhor por essa noite, aplauda a Ele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Essa voz de muitas águas aqui, né, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe. Então amanhã nós estaremos aqui com a nossa célula, né? Culto, a palavra para a célula, às 20 horas, quinta-feira às 19. Depois no sábado, a continuação da campanha, né? Da série dos jovens, às 19, e no domingo às 19. Amém, irmãos? Não dá tempo nem de pecar, porque nós vamos estar encharcados com a palavra de Deus. Deus te abençoe. Eu amo vocês. Eu amo vocês. E logo eu vou poder dar um abraço apaixonado. Ó, a Simone está fazendo coração aqui para mim. Amém? Vamos dar a glória a Jesus então? 1, 2.